Meus prezados queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais oportunidades que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 10, de 8 de setembro de 2024. A lição de hoje nos traz como título o plano de livramento e o papel de Esther. Temos aqui a sequência da lição ou do conteúdo, do tema que nós iniciamos nas lições passadas, principalmente na última lição, quando Esther ela tem a informação de que Mardoqueu estava à porta do rei, ali vestido de sacos, em gesto de humilhação, e ela então manda roupas para Mardoqueu e ele não aceita. E ela não, até então, pelo que o contexto dessa lição nos dá a entender, ela não sabia do porquê daquela atitude de Mardoqueu. Ela vai mandar um dos seus servos para poder se inteirar da situação, e aí de fato ela vai ficar sabendo o que estava se passando com Mardoqueu e com todo o povo judeu. Portanto, o título da lição é o plano de livramento e o papel de Esther. Estaremos meditando. O texto áudio da nossa lição está no livro de Isaías, capítulo 64, verso número 4, que nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que o profeta ele está dizendo que desde a eternidade, homem algum conheceu um Deus semelhante ao nosso Deus. Um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. E é importante nós observarmos que Deus ele tem guardado o seu povo, gerações após geração. O povo de Israel é um dos grandes exemplos da proteção de Deus. Sabemos que o mundo, o inferno, tem tentado destruir a nação de Israel, o povo de Israel. E esse episódio aqui envolvendo a rainha Esther é mais um fragmento da história de uma tentativa de acabar com o povo de Deus, mas Deus, ele é um Deus que sempre tem guardado os seus. E não só o povo de Israel, como também a sua igreja, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que servem a Deus, eles são guardados pelo Senhor. Então aqui o profeta está dizendo que nunca houve na história, ninguém nunca ouviu, nunca viu falar de um Deus que estivesse acima ou igual ao nosso Deus. Porque o Deus ao qual nós servimos é o Deus soberano, é o Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Que é muito importante porque nós temos o costume de dizer que nós confiamos em Deus, que nós dependemos de Deus para tudo, mas isso na vida de muitos isso ainda não foi provado, porque ele ainda não experimentou passar por um momento de extrema dificuldade, extremo aperto, de situações nas quais ele possa depender totalmente de Deus. Eu tenho para mim que nós só iremos viver plenamente o chamado de Deus, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, quando nós atingirmos um estágio, quando a nossa vida ela não for mais preciosa aos nossos olhos, quando nós só tivermos Deus e contarmos apenas com Deus, quando o socorro do homem não for suficiente, quando as nossas forças não forem suficientes, quando em meio a todas as situações que nos cercam, nós chegarmos a uma consciência plena que Deus ele é tudo na nossa vida. Infelizmente, existem muitos que estão vivendo nesse mundo como se fossem desse mundo, por terem um emprego, por terem uma posição social, por estarem acomodados e conformados com esse mundo. Muitos não experimentam uma verdadeira vida de confiança no Senhor, uma verdadeira vida de dependência de Deus, de mostrar que depende totalmente de Deus.
exatamente porque ainda eles acham que pela força do braço, pela sua própria experiência de vida, eles podem vencer, podem suportar as dificuldades, porque ainda não se viu num beco sem saída. E quando estou falando aqui ver-se num beco sem saída, não é no sentido necessariamente de uma enfermidade, de um desemprego. Estou falando de coisa bem mais profunda do que essa. É você perceber que Deus, Ele é tudo para você. É você perceber que mesmo você tendo um emprego, mesmo você tendo uma família, mesmo você tendo saúde ou não tendo essas coisas, você perceber que Deus, Ele é tudo na sua vida, que nada do que você faz, seja na bonança, seja na dificuldade, faz sentido sem a presença de Deus. Então a ideia aqui que o comentarista coloca que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus. Infelizmente muitos começam a buscar a Deus e a depender de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, que eles vão começar a confiar em Deus, a depender inteiramente de Deus. Mas seria interessante que todos nós vivêssemos uma vida de inteira dependência de Deus, independente das circunstâncias, seja na alegria, seja na dor, na bonança ou na falta, seja em qualquer momento que nós venhamos a aprender que Deus Ele é tudo na nossa vida, que nós venhamos a usar desse mundo, mas não como sendo desse mundo, que nós tenhamos uma consciência plena que a nossa dependência de Deus, ela deve estar acima de qualquer coisa, que nós devemos viver uma vida voltada para Deus, uma vida de constante consagração, constante dedicação a Deus, dizendo não ao mundo, não nos tornando acomodados com as coisas deste mundo, não nos tornar encaixados, acostumados com a vida secular, com o ambiente ao qual nos pertencemos, como se nossa pátria fosse aqui. A nossa pátria não deve ser aqui. Então aqui a verdade prática mostra que, infelizmente, nos momentos dramáticos da vida que muitos aprendem a confiar e a depender realmente de Deus. Mas que não seja preciso você passar por momentos como esse, que todos nós passamos e certamente passaremos, mas que você possa depender inteiramente de Deus, seja em qual for a situação, a despeito de qualquer situação, de qualquer momento, que você possa viver uma vida inteiramente para Deus. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo da palavra de Deus para você neste momento. A leitura bíblica em classe, nós temos aí 2 textos, o capítulo 4, a sequência de onde nós paramos na semana passada, o capítulo 4, verso 5 ao verso 17, depois o capítulo 5, a lição propõe o verso 1 ao 3, depois o verso 7 e 8. É provável que eu leia mais versos aí do capítulo 5. Bem, aí Esté capítulo 4, verso 5, nos fala exatamente daquilo que eu mencionei a princípio, quando Esté diante de uma situação que ela tivera informação de que o seu primo Mardoqueu estava à porta do palácio, vestido com sacos, e ali num sinal de humilhação e de desespero, ela manda vestes para Mardoqueu e ele não aceita aquelas vestes. Então Esté, ela, sem entender, o contexto aqui dá a entender que ela não sabia o que de fato estava acontecendo, ela manda um dos seus servos para obter informação sobre o que estava acontecendo, o porquê daquela atitude de Mardoqueu. É exatamente o que nós temos aí a partir do verso 5 do capítulo número 4, que nos diz o seguinte: Então Esté chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela para servir a Esté, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para que ele estava daquela forma e qual era a finalidade daquele estado de humilhação em que ele se encontrava. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta dada por Amã, que Amã dissera que daria, melhor dizendo, para os tesouros do rei,
pelos judeus para lançar a perda, ou a perder. Então aqui Mardoqueu informa a esse servo de Ester tudo aquilo que havia acontecido, a trama que Amã havia bolado contra o povo judeu, o preço que ele havia oferecido ao rei para poder entregar os judeus para serem mortos, para perder. E inclusive é interessante aqui observar que o próprio Mardoqueu, ele, para confirmar o que ele estava falando, ele manda uma cópia daquele documento que estava ali assinado com o anel do rei, para que Ester estivesse consciente do mal que estava por vir sobre o povo judeu. Então aqui fica bem claro que Ester ainda não sabia do que estava acontecendo. Aí na sequência, o verso 7 diz: Mardoqueu, que ele fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Ester, e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então aqui Mardoqueu aproveita o momento para dar essa carta para ser enviada à rainha Ester, e também manda dizer a ela que ela deveria ir à presença do rei para interceder pelo seu povo, pelo povo judeu, porque senão a morte do seu povo seria certa. Então agora nós temos Ester com uma responsabilidade diante de uma situação que era bastante complicada para ela, porque de um lado ela tinha o seu povo, o seu primo e o seu povo com os dias contados para serem eliminados, mas ao mesmo tempo a rainha Ester tinha agora o desafio de entrar diante da presença do rei. Diferente do que alguns possam imaginar, por ser a rainha, que ela poderia entrar à presença do rei a qualquer hora, não era bem assim. A rainha, ela era também uma serva do rei, apesar de ser a esposa do rei. Ela tinha horário, tinha tempo para entrar à presença do rei, e só podia fazer isso quando fosse convidada. E já fazia cerca de 30 dias que Ester não entrava diante da presença do rei. E ela chegar lá por conta própria, como qualquer uma outra pessoa, isso era passivo de morte. Ninguém poderia entrar à presença do rei sem que fosse convidada, porque nenhuma pessoa podia fazer isso. Exatamente pelo que pode perceber no decorrer da história, muitos reis eles foram mortos, inclusive no próprio trono, por pessoas que entravam, pediram para entrar diante da presença do rei, e chegavam lá e assassinavam o rei, pessoas com más intenções. Então havia essa precaução, havia esse cuidado, porque era comum antes na história de reis assassinados exatamente pelos seus súditos, por pessoas que entravam diante da presença do rei. Portanto, não era tão simples chegar à presença do rei, nem mesmo para a rainha, nem mesmo para a esposa do rei. Então esse era o desafio que Ester agora tinha diante de si, ir à presença do rei sem ser convidada, para poder então suplicar pelo povo judeu. Verso 9: Veio, pois, Rataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, ela diz em relação a ela, nesses 30 dias não entrei à presença do rei. Então Ester aqui, ela manda dizer a Mardoqueu, que era sabido de todos os servos do rei, inclusive de Mardoqueu, que era um servo do rei, que nenhum homem, nenhuma pessoa podia entrar à presença do rei, a não ser que fosse convidado. E caso esse ousasse a entrar diante da presença do rei,
a não ser que o rei estendesse para ele o seu cetro de ouro, essa pessoa seria condenada à morte. Já fazia 30 dias que o rei não havia chamado para que ela pudesse entrar na presença do rei. Então essa é a resposta que Esther manda para Mardoqueu. Aí o verso número 12 nos diz o seguinte: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Aí o verso de número 13: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther. Aí Mardoqueu ele vai e manda dizer a Esther. Agora ele fala como um pai de Esther, como um parente, e ele fala da parte do próprio Deus. Mardoqueu agora então, ele manda dizer a Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo, no teu pensamento, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. É bem interessante o que Mardoqueu está falando aqui, mandando dizer para Esther, que exatamente: olha, Esther, não pense que pelo fato de que você é rainha, de que você está na casa do rei, não pense que o teu mal será maior, que você vai escapar só pelo fato de estares na casa do rei. Você também é judia, não esqueça disso. Então não tente esconder atrás da coroa, porque esse mal também vai atingir a você. Não penses que vai escapar estando aí na casa do rei. É o que Mardoqueu manda dizer para Esther. Ou seja, você não terá mais sorte do que os da casa, do que os judeus, do que os teus parentes, do que os teus irmãos. Você não terá mais sorte do que eles. Verso 14: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Ele faz em forma de questionamento. Eu acho bastante profundo a forma como Mardoqueu manda dizer a Esther, que aqui nesse verso 14 nós temos uma série de informações muito valiosas, quando Mardoqueu diz, por exemplo: porque se de todo te calares, Esther, se você não fizer nada por nós, fique sabendo que se você deixar o tempo passar, se te calares nesse momento que nós estamos precisando, fique sabendo que socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, Mardoqueu está aqui confiante em Deus e sabendo muito bem o quanto Deus ele tem guardado o seu povo, e também falando da parte do próprio Deus, que se Esther ela se calasse naquele momento, que certamente Deus, de qualquer parte, Deus enviaria socorro para o seu povo. Eu acho isso de uma profundidade imensa, porque nós sabemos que mesmo diante daquelas situações que nós achamos que vamos perecer, que é impossível sair socorro de alguma parte, mas Deus, ele está no controle de tudo. E mesmo de onde não parece, Deus pode mandar socorro. O povo de Deus, a nação de Israel é testemunha disso. Muitas vezes na história Deus usou com mão poderosa, ele enviou anjo, ele usou nações poderosas e tem usado para poder livrar o seu povo Israel. E não é diferente também com a sua igreja, esse novo povo, a sua noiva. Deus tem guardado o seu povo, as portas do inferno não tem prevalecido contra a igreja de Deus, porque Deus ele é pelo seu povo. E aqui é exatamente o que Mardoqueu está mandando dizer a Esther: olha, se você nesse tempo se calares, fique sabendo que socorro de outra parte Deus nos mandará. Mas ele deixa Esther de sobreaviso: mas tu e a casa de teu pai perecereis. Olha, se você não agir, porque você está com medo de entrar na presença do rei e não se aceita a tua presença sem que ele tenha te chamado e você perder a sua vida, se você está temendo por isso e não fizer nada, fique sabendo que Deus nos enviará socorro de algum lugar. Agora tu e a casa de teu pai certamente irá perecer
porque você não está agindo segundo o propósito de Deus. E aí ele faz um questionamento para Esther, e quem sabe para tal tempo como este chegasse ao rei. Ou seja, ô Esther, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou no rei. Não foi para isso que Deus te colocou no reino como rainha, para que tu sejas canal de bênção para o seu povo, para livramento do seu povo. Quem sabe não é para esse tempo que você está aí. É o que Mardoqueu ele manda dizer para a rainha Esther. Aí verso de número 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, depois desse seu recado. Vai, aí agora Esther ordenando a Mardoqueu agora como servo da rainha, pegando as orientações de Esther, Esther diz então, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Acho bem interessante a postura de Esther, porque ela volta dar resposta para o seu primo, manda a resposta dizendo, olha, você vai agora, junta todos os judeus que estão aí em Suzã, junta todos e peça para que eles façam um jejum de 3 dias, durante 3 dias não comam nada, por 3 dias, de dia e de noite, não comam nem bebam, que eu também as minhas moças vamos fazer o mesmo, para que eu possa ir à presença do rei, e que Deus seja comigo, para que Deus tenha misericórdia e que eu entre à presença do rei. E o que acontecer lá, se tiver que perecer, que eu pereça. Se for a vontade de Deus que eu morra, mas eu irei à presença do rei. Porém, primeiro, busquem a presença de Deus, me cubra com oração, jejum e consagre a Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida numa situação tão difícil como essa. E aí, se eu tiver que perecer, que eu pereça. Aí nós vimos agora a rainha Esther não tendo mais a sua vida como preciosa aos seus olhos, mas colocando-a à inteira disposição da obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 17. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme Esther lhe havia ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o texto do capítulo 4. Encerrando aí esses versos do capítulo 4, nós lemos aí até o verso de número 17, aí do capítulo 4, que é o final do capítulo 4, e agora vamos para o capítulo 5. A lição propõe aí a leitura dos versos 1 a 3, 7 e 8, mas eu irei ler de uma maneira corrida aí a partir do capítulo 5 até os versos que eu julgar se necessário. Provavelmente vou estar lendo até o verso de número, deixa eu ver aqui, a próxima lição, a próxima semana, ela pega já a partir de que capítulo, para que não fique uma leitura incompleta. Bem, então irei ler todo o capítulo número 5, uma vez que a próxima lição já vai para o capítulo 6, onde fala sobre a humilhação, que é a Mansof. Então vou ler todo o capítulo 5 do livro de Esther, diferente do que a lição propõe, a leitura de apenas 4 versículos. Então o capítulo 5 de Esther, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior, na casa do rei. Estava assentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então Esther aqui, nos diz aqui o texto, que ela se pôs, depois do 3º dia ali de jejum, de consagração, ela veste as suas vestes reais e se põe no pátio interior da casa real, passando perto da porta que dava acesso ao trono do rei. E ele estava ali no palácio, sentado ali sobre o trono. Aí o verso 2 nos diz o seguinte: sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio,
ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro de ouro. Como nós falamos, esse era o sinal de aceitação de alguém diante da presença do rei, é se o rei apontasse para a pessoa o seu cetro de ouro. E quando o rei viu Ester passando por ali, no pátio da casa real, a Bíblia diz então que o rei, ao perceber a rainha por ali, ele então estende, a rainha acha graça, alcançou graça aos seus olhos, favor, e ele então estende o seu cetro para a rainha Ester, para que ela pudesse entrar à presença do rei. Aí o verso de número 3 nos diz o seguinte: então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Ou seja, o rei pergunta para Ester, porque ele pergunta o que é, rainha Ester, o que tem, o que você está querendo, porque não era comum, como já falei, alguém ia à presença do rei sem ser chamado por ele. Então, para que Ester estivesse ali, deveria ser algo muito sério, uma emergência, alguma coisa muito séria, para ela poder se arriscar a estar à porta do rei. Então o rei ele já vai dizendo logo o que a rainha Ester estava querendo, pelo fato dela estar ali. E aí ele usa uma linguagem bastante comum, nós vamos ver, para as pessoas queridas, para alguém que se quer agradar, mas que não deve ser tomada no sentido real da palavra, no sentido literal, como alguns costumam dizer, eu não gosto muito desse termo. Então o rei aponta então o cetro para a rainha Ester e diz, até metade do reino se te dará. Essa ideia aqui de até metade do reino, isso é uma força de expressão, no sentido de mostrar a gratidão que o rei tem por alguém, mas não quer dizer que no sentido real o rei estaria oferecendo a metade do reino, que alguém usaria a pedir a metade do reino. Isso não é, aqui era só uma força de expressão, que inclusive nós temos outros episódios na Bíblia, como por exemplo, quando a filha de Herodias, que era a mulher de Herodes, que ele havia tomado do seu irmão, quando ela dança perante ele se agrada dela, e ele diz a ela, você pede o que você quer que eu te dou até metade do seu reino, até metade do meu reino. E ela então vai aconselhar com sua mãe, que ela sabia muito bem o que significava, que ela havia achado graça aos olhos do rei, o rei lhe daria um presente, mas não necessariamente a metade do reino. E ela vai lá e aconselha a mãe, e a mãe pede então a cabeça de João Batista num prato. Então agora o rei diz para Ester, olha, eu te darei até a metade do reino, pede o que você quer. Aí Ester aproveita o momento para então conversar com o rei. Então diante dessa prontidão do rei, de mostrar gratidão a Ester, te darei até a metade do reino, verso 4. E disse Ester, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenham preparado. Ou seja, Ester, ela com muita cautela, ela está preparando o cenário para poder desmascarar Amã, para poder no momento certo revelar o maior inimigo do rei, que era aquele que estava sentado, aquele que foi elevado a estar mais próximo do rei. Era o seu maior inimigo, que era Amã, aquele homem poderoso, e que havia sido ainda mais exaltado, era aquele que estava traindo os judeus, era aquele que estava bolando um plano de morte para um povo inocente, e que esse plano atingiria inclusive a própria esposa do rei, a rainha Ester. Então ela diz ali de maneira muito sábia, ela pede ao rei que ele venha comparecer num banquete, e que quando ele fosse a esse banquete que ela daria, que levasse também Amã a esse banquete que ela havia preparado naquele dia. Então, esse era o pedido, a princípio, de Ester, não o pedido oficial em relação ao que ela queria pedir ao rei, mas antes que ela pedisse,
alguma coisa, ela queria agradar o rei, oferecer um banquete ao rei, que ele levasse Amã consigo ao banquete. Aí o verso 5: então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandato de Ester. Vindo pois o rei Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester. Então Amã é avisado, ele se prepara para vir ao banquete com o rei. Certamente o seu ego ainda infla mais, porque agora ele está vendo que, além de ser honrado pelo rei, a rainha faz um banquete e os únicos homens, as únicas pessoas convidadas de honra é o rei. E Ester faz questão da sua presença, então ele se acha realmente bastante digno, bastante honrado. E aí o texto diz que então foi dito a Amã que ele viesse, que se cumprisse o mandato da rainha Ester. E vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete que ele tinha vindo: qual é a tua petição? E se te fará ainda metade do reino. Ele usa a mesma expressão. Verso 7: então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento Aí ela vai e adianta, pede o rei para vir novamente com Amã em outro banquete. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ou seja, amanhã eu declararei qual é o meu pedido, mas eu gostaria que vocês voltassem para um novo banquete no dia de amanhã. É o que Ester ela fala para o rei e consequentemente para Amã. Aí o verso de número 9: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Imagine agora, Amã estava saindo de um banquete com o rei, sendo honrado, e quando ele passa na porta, ele percebe aquele que ele odiava, que era Mardoqueu, que não se curvava diante dele. Ele enche o seu coração de ira, sentindo-se ofendido após vir de um banquete em homenagem a ele, ao rei, segundo o que ele imagina. E aí o seu furor é muito grande, o seu furor, e ele já bola um plano maligno para com Mardoqueu. Além do que já estava por vir contra o povo judeu, ele queria fazer algo exemplar, segundo o seu pensamento, para com Mardoqueu. Aí nos diz a sequência, o verso de número 10. Amã, porém, se refreou, estava à frente do rei, ele se refreou um pouco ali, naquele momento, e quando saiu do banquete da casa da rainha Ester. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos para lhe aconselhar, e a Zerés, a sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas para os seus amigos, e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei lhe tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes, sobre os servos do rei. Então mostra aqui que Amã era um homem grande. Ele chama os seus amigos para falar da sua grandeza, para falar do quanto o rei o havia exaltado. Ele quer contar isso para os seus amigos, mostrar os muitos filhos que ele tinha, tudo como forma de demonstrar que ele era um homem poderoso. Verso 12, disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Apenas a minha rainha Ester chamou para vir juntamente com o rei. Ninguém mais teve essa honra, a não ser eu. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Já é o segundo convite que eu estou recebendo da rainha Ester. Assim pensava Amã na sua ascensão
segundo a sua aparente percepção. Porém, tudo isso me não satisfaz, isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ou seja, enquanto eu não der um fim em Mardoqueu, isso não me satisfaz, toda essa glória, essa posição, essa riqueza, não me é o bastante enquanto eu não acabar com a vida de Mardoqueu. Eu não suporto vê-lo sentado à porta, e quando eu passo, ele pouco caso faz de mim. É isso que ele diz. Aí o verso de número 14 nos diz o seguinte: então lhe disse Zerés, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. Olha aqui, que conselho. Olha o conselho: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei no banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Então o conselho era: faça uma forca de 50 côvados de altura, cerca aí de 25 metros, e peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado. Aí você livra do seu inimigo, você vai para o banquete do rei com o coração alegre. Você não vai ter mais essa pessoa que te humilha, essa pessoa que não te honra. E esse pedido, esse conselho, diz o texto, que pareceu bem aos olhos de Amã. E ele manda então fazer essa forca para enforcar a Mardoqueu. É interessante que nós vamos ver aí na sequência dos fatos, a partir da lição da próxima semana, o que de fato vai acontecer com Amã. O plano, ele já havia elaborado todo o plano. Nós lemos aqui todo o capítulo 5, a lição propunha apenas a leitura do verso 1 ao 3, depois do 7 ao 8, eu li do verso 1 até o verso de número 14. Na próxima lição, nós estaremos lendo então aí a sequência, o capítulo de número 6. E a história fica aqui em suspenso, e aí na próxima aula vocês terão a continuidade. Eu agora vou para o comentário da lição, para ver o que a lição nos tem aqui a apresentar. Introdução. Nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Ou seja, era preciso buscar a orientação de Deus para que Deus os dirigisse no que eles deveriam fazer para poder livrar as suas vidas e do seu povo da morte. Esse é o que a lição vai estar abordando. O primeiro tópico da lição: o perigoso plano e o temor de Esté. Primeiro subtópico: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos, que foi o que nós vimos na lição passada. Manda roupas para ele, etc. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Rataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté, não estava apenas querendo chamar a atenção. Havia algo mais sério, mas que Esté até então não entendia, como nós falamos. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Isso aqui é bem interessante, a lição abre aqui esse parênteses, essa observação, que é necessário que a dor de Mardoqueu, do povo judeu, fosse compartilhado pela rainha Esté, com a rainha Esté.
E aqui a lição nos chama a atenção que nós compartilharmos nosso sentimento com as pessoas certas, as pessoas que nos é próximas, que nos são queridas, isso nos faz bem. Às vezes nós guardamos os nossos sentimentos, às vezes pela a própria esfera da vida, do que nos acontece durante o percurso da nossa vida, nós nos fechamos dentro de nós mesmos, e com isso nós vamos morrendo interiormente aos poucos, porque nós não temos alguém para conversar, não temos alguém para abrir o nosso coração. Mas aqui o que o comentarista nos apresenta, eu acho bastante plausível, é que compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas, isso nos faz bem. Isso é necessário para que nós possamos vencer as dificuldades da nossa vida. Quantas pessoas estão doentes, estão feridas, elas estão sofrendo e muitos chegam até mesmo a perecerem, porque elas não conseguem ou não acham, não permitem serem ajudadas por outras pessoas. Então é necessário que nós busquemos, selecionemos nossas amizades, que tenhamos pessoas à nossa volta que também sejam ouvidos para nós, que queiram nos ouvir, que queiram ouvir as nossas queixas, que sejam prontos a nos auxiliar, nos ajudar nos momentos de dificuldades. Foi o que aconteceu com Mardoqueu em relação à sua prima Esther. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos discípulos que não o deixassem só. Eu acho bem interessante essa parte da Bíblia. Para mim é um dos textos mais comoventes, mais tristes da Bíblia. É quando Jesus ele pede aos seus discípulos que fiquem um pouquinho com eles. Jesus estava passando por uma situação de uma tristeza muito profunda, sua alma totalmente angustiada até a morte. Naquele momento ele precisava muito, enquanto homem, naquele momento depressivo, naquele momento de uma tensão muito grande, enquanto homem estou falando, não enquanto Deus, mas o Jesus homem, não o Cristo, ele estava ali passando por uma dor muito profunda e ele precisava da ajuda de alguém. Ele precisava que seus amigos estivessem com ele naquele momento difícil, quando ele ali vai orar e o seu suor se transforma em sangue. Mas por algumas vezes, quando ele volta, os seus amigos estão dormindo. E ele se sentia totalmente sozinho. Logo após ele ser entregue à morte, já quando na cruz, ele ao ser entregue, os seus amigos o abandonaram. E quando estava na cruz, ele sente-se abandonado pelo próprio Pai. Quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Acho bem interessante essa parte, essa experiência da vida de Jesus, porque mostra o quanto ele foi homem, o quanto a sua humanidade foi experimentada, o quanto de fato ele pôde sentir as nossas tristezas, os momentos de desilusões, os momentos de dores, de abandono, que todos nós estamos sujeitos a enfrentar, a experienciar. Mas nesses momentos é bom que nós tenhamos alguém para estar do nosso lado. O próprio Jesus pedia aos seus discípulos, olha, fique comigo, porque eu preciso da companhia de vocês. Subtópico 2, um obstáculo real. Por intermédio de Rataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei, que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Também nós já vimos isso. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Então, esse era o temor do rei, daí, segundo alguns estudiosos, essa lei de ninguém entrar diante do rei sem ser chamado naturalmente, ser inspecionado, sem serem pessoas de confiança do rei. Essa seria a questão de uma lei, uma tradição como essa. Tópico 3. Autoritarismo e morte.
O que Assuero temia lhe sobreveio. Ou seja, o que ele temia com toda essa prudência de ninguém entrar diante da sua presença sem que fosse chamado, como os demais reis temia, o que ele temia, segundo aqui a história, o comentarista, aconteceu com ele um pouco mais depois, um pouco mais à frente desse episódio aqui, da rainha Esther. Aconteceu exatamente o que Assuero temia. Ele foi assassinado no seu próprio palácio, por um dos seus oficiais. Aqui o comentarista coloca: o que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., ou seja, 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. Então, 8 anos depois, o rei Assuero, ele foi assassinado por um dos oficiais do seu palácio. Apesar de todo o cuidado, ele acabou sendo assassinado. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado antes a sua morte. Esther, Mardoqueu havia delatado aqueles que tramaram a sua morte. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Decisões, aquele que reina, um caso com braço de ferro, como era o caso do rei. O rei já havia punido 2 guardas, e certamente outras punições. As suas conquistas eram conquistas através de sangue. Ele era um rei guerreiro, um rei que batalhava, inclusive empreendeu uma batalha contra os gregos e foi derrotado. Mas então era um rei que vivia da espada, podemos dizer assim. E como aqui o subtítulo coloca, que autoritarismo e morte estão lado a lado. Então, uma pessoa que exerce o poder pela força, ele experimenta do próprio veneno. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele pode ser vítima da própria crueldade que também ele já aplicou sobre outros. Essa é uma realidade. Então, decisões autoritárias produzem inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos. Muitos daqueles que se acham imbatíveis no poder, que acham que nunca eles serão derrotados, eles acabam tendo um fim trágico. Esses ditadores, temos aí o exemplo de Saddam Hussein, como ele acabou, ele terminou. A maioria acabam sendo um exemplo aí. Em 2011 foi de Gaddafi, e era um ditador sanguinário, e ele achava que o povo gostava dele. Eu lembro de um vídeo dele dizendo que ele era amado pelo povo, e ele foi linchado pelo povo. Esse é o fim de todo ditador, que se enche da soberba, e a soberba precede a queda. Então aqui fala exatamente isso que o texto está dizendo, em relação àquele que age como ditador, que age de maneira autoritária. Ele acaba experimentando das consequências do seu autoritarismo. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando é atacado, Deus é a nossa defesa. Então, ser manso nos livra de muito infortúnio, e a própria Bíblia nos orienta que nós devemos aprender por Jesus a sermos mansos e humildes de coração. O tópico número 2, vou tentar aqui adiantar, porque minha garganta, esses 3 últimos dias eu não tenho passado muito bem. É uma crise, uma nova crise. De vez em quando eu tenho essas crises, e aí me atacou a garganta. E eu estou me recuperando aos poucos. Tópico de número 2. Mardoqueu convence Esther. Primeiro subtópico, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua própria posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção. Ou seja, Esther também seria exterminada. É o que Mardoqueu ele passa para Esther. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava
que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Isso aqui é muito perigoso. Às vezes nós colocamos a confiança nos homens, que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso líder espiritual, o homem de Deus, o nosso dinheiro, o nosso patrão. Quando supervalorizamos demais as pessoas ou as coisas, elas se tornam nossos ídolos, se tornam nosso Deus. Isso é perigoso, porque toma o lugar de Deus, e Deus abomina a idolatria. Então não devemos supervalorizar nem as coisas e nem as pessoas, porque quem está acima de tudo é Deus. Ele é o nosso único Deus, e no nosso coração não deve ter lugar para um outro Deus além do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito profundo essa expressão de confiar em Deus e não estar supervalorizando alguém que esteja acima, como se estivesse acima do próprio Deus. Então isso aqui é bem interessante, a forma como o comentarista aqui ele coloca que essa supervalorização é tornar algo nosso ídolo, e Deus abomina todo tipo de idolatria. Subtópico 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esté convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus em nosso cotidiano da vida. Achei bem interessante isso aqui. Equilíbrio e prudência espiritual. Quando você tem equilíbrio e prudência espiritual, você sabe qual é o seu lugar dentro dos planos de Deus. Aquilo que compete a você, o momento e a forma de agir, e aquilo que compete somente a Deus. Vemos aqui da parte de Esther um equilíbrio e uma inteligência espiritual muito grande aqui, ela demonstrando esse equilíbrio e prudência espiritual, ao não querer simplesmente ou negar o pedido ou ir já diante do rei de qualquer forma. Ela manda orar, jejuar, para que Deus fosse à frente, abrindo caminhos, para que a sua presença ela pudesse ser aceita ou não diante do rei, mas que tudo fosse resultado de uma provisão divina. Isso é maravilhoso o exemplo que Esther nos dá. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo, onde as pessoas confiam na matéria, no secular e não em Deus. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Assim como o materialismo, o secularismo vê o homem como a medida de todas as coisas, como o senhor do seu próprio destino. Isso é triste, isso é lamentável. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Subtópico 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Confiar em Deus não é tentar a Deus, porque Deus também ninguém tenta. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Eu não vou tentar a Deus, para o povo de Deus, já vou lá, vou entrar na presença do rei. Não, ela não tentou a Deus, ela teve prudência, sabedoria. Ela foi buscar a Deus para que Deus pudesse intervir, para que Deus pudesse direcionar aquilo que deveria ser feito.
Essa é a forma correta de todo cristão agir diante de Deus. Então, através do jejum, da oração, foi pedir a intervenção divina naquele negócio. Isso é muito importante. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esté estava disposta a morrer, perecendo, que pereça. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles haviam confiado no Senhor e não se prostrado diante da estátua do rei. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus os livrou de dentro da fornalha, porque Deus, Ele é o mesmo, Ele é o Deus que cuida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus, pô-lo na parede. Hoje, infelizmente, aí essa teologia diabólica que prega que o homem tem que colocar Deus no canto da parede, que você é filho de Deus, o que você mandar, Deus tem que fazer. Isso é algo diabólico. Deus, Ele não é nosso servo, nós é que somos servos de Deus. E é um privilégio muito grande sermos servos de Deus. E não devemos ser comprados, ser levados por essa teologia que apresenta um Deus, que Ele é uma marionete nas nossas mãos, que Ele tem que fazer aquilo que nós mandamos, em hipótese nenhuma. Deus é o Senhor, Ele não é servo. Então nós vimos aqui que esses jovens, os 3 jovens, Esté, Mardoqueu, o povo judeu, dentro desse contexto, soube buscar de Deus o socorro para que Deus, se Deus quisesse livrá-los, que livrasse, senão eles morreriam, mas manteriam a sua fidelidade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí na sequência do texto, depois de nós irmos, isso aqui que eu achei bastante interessante, essa questão de não estar sendo levado por essa teologia de achar que pode fazer as coisas, colocar Deus no canto da parede, desafiando a Deus, que a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Gente, Deus, Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. Há músicas bonitas que Deus, Ele é fiel a mim, mas temos que entender qual o conceito de Deus ser fiel ao homem. Deus é fiel ao homem? Na verdade, Deus é fiel à sua própria palavra. Deus não é o homem para que seja servo de outro homem. Nós temos que entender quando na poesia nós falamos tu és fiel, fiel Senhor, fiel a mim, não é no sentido que Deus ele deve, ele tem um compromisso comigo, ele me deve satisfação, ele tem que ser fiel àquilo que eu peço, aos meus caprichos, em hipótese nenhuma. Deus só é fiel à sua palavra. Deus só é fiel a si mesmo, e o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Porque Ele nos deve favor? Não, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel à sua própria palavra. Portanto, grave isso, Deus ele é fiel a si mesmo e não deve nenhum favor ao homem, portanto não precisa do homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, o último tópico da lição, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Primeiro subtópico, prudência, preparação e ação. Foram as atitudes de Esté. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele, quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio, por isso Esté se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ela estava preparada para o que viesse. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Esté nos ensina como nós devemos ter precaução em tomar algumas atitudes que podem impactar o nosso futuro. Se Cristo comigo vai,
eu irei. Já dizia aí o poeta ali em um dos cânticos da harpa cristã. Se Cristo estiver com você, você pode ir, porque o seu futuro é garantido, o seu futuro e o seu presente é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres sábias como Esther, Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Quantas tragédias foram e são evitadas no lar, porque uma mulher sábia tomou a frente, não deixou o homem agir com cabeça quente. Uma mulher sábia, ela é a coluna do lar, ela pode evitar muitas desgraças no seu lar. Também o homem, é claro, ele tem que ser sábio para não trazer tragédias para o seu lar. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Subtópico 2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a sua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpreta de forma literal. Como falei, a ideia de dar a metade do reino. Herodes usou essa mesma expressão lá em Marcos 5, versos 21 a 23. Último subtópico, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, apenas convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado, ainda tinha mais um novo banquete. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o último subtópico da lição, em sintonia com Deus. Era o que Esther, o povo de Israel estava, o povo judeu, em sintonia com Deus e Deus honrando a fé do seu povo. Conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória, louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero que você tenha, nesse momento aqui passamos 1h03 de relógio, que você tenha sido grandemente abençoado e abençoada por Deus. Eu quero fazer aqui o meu convite para você que ainda não conhece a Deus. Entrega seu caminho ao Senhor. Experimente, prove e veja que o Senhor é bom. Esse mundo ele está a cada dia de mal a pior. As coisas estão cada vez mais mostrando que o fim está perto, que um dia Cristo há de vir buscar a sua igreja como ele havia prometido. O mundo está caminhando para o abismo. Também a morte, ela nos ameaça cada dia. Você hoje está vivo, amanhã você não tem nenhuma garantia. E eu pergunto para você, você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que está desviado dos caminhos do Senhor, se hoje a sua alma for recolhida, o que você tem feito, para quem será, qual será o seu destino eterno? A Bíblia nos apresenta que ao homem está ordenado a morrer só uma vez e depois vindo o juízo. E o juízo, a Bíblia diz que é sem misericórdia. Aqueles que tiveram encontro com Cristo já foram julgados em Cristo. Não passarão pelo juízo, não passarão pela condenação, porque já foram justificados por Cristo.
mas aqueles que não estiverem em Cristo serão condenados a uma vida de eterno desprezo, de eterno sofrimento, afastado da presença de Deus. Que você possa entregar a sua vida a Cristo. Eu não estou dizendo tornar religioso. Religião alguma salva ninguém, nem a católica, nem a evangélica, nem a espírita. Religião alguma. O único meio de salvação é Cristo. Agora é claro que é bom você procurar um lugar onde apenas Cristo seja anunciado, apenas a palavra de Deus, sem nenhum culto a homem, a coisas, a objetos, sem desviar a sua atenção de Deus. O único meio da graça é Cristo. Cristo é o único meio, a única graça de Deus derramada é Cristo Jesus. Não é o pastor, não é o padre, não é uma oferenda, não é um santo, uma imagem, não é uma oferta, não é um dízimo, não é uma obra social, nada. Salvação só através de Cristo Jesus. Então entrega a tua vida a Cristo hoje mesmo, nesse momento. Procura uma igreja séria que ensine apenas a palavra de Deus, não preceitos humanos, não tradições religiosas, tradições humanas, mas uma igreja que apresente apenas, única e exclusivamente Cristo como Salvador, sem nenhum intermediário, seja homem, seja santo, seja entidades, apenas Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale ao teu coração e que você possa estar dependendo de Deus. Como temos aqui o exemplo de Mardoqueu, da rainha Esther, do povo de Deus e daqueles que são fiéis a Deus no decorrer dos tempos e que Deus tem batalhado as suas guerras e Deus tem dado vitória a cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar. E mais uma vez, pense bem, você não é apenas corpo, você tem um espírito, você tem uma alma. E esses um dia você terão que prestar conta diante de Deus. E só há dois caminhos, céu e inferno. Entregue a sua vida a Deus, não deixe ser levado pelas novas tendências ideológicas e teológicas, que já prega que não há inferno, que Deus é Pai de todos e como um Pai não vai lançar ninguém no inferno. Deus não fez o inferno para o homem, não. Mas o homem, ele afastou de Deus, e Deus como um Pai, ele providenciou o meio da graça através de Cristo Jesus, porque é o único meio do homem voltar-se para Deus. Mas aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, aqueles que ignoram a voz do Espírito de Deus, que fala ao seu coração, e se mantêm sensíveis à voz de Deus, esses irão colher o que plantaram. Não é que Deus joga ninguém no inferno, é que Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele fez tudo que era preciso ser feito. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem desobedece a ele, ele manda o seu filho. Está à nossa disposição um meio de salvação. Mas se o homem insistir na desobediência, na rebeldia, ele há de amargar uma vida eterna de sofrimento, afastado de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe você e sua família, você que está distanciado dos caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. Você que está ouvindo essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja no teu coração, em nome de Jesus. Um grande abraço.